Foi, amém, gente. Ok. Ó, a Ju, agora que eu vi a Ju. Oi, Ju, tudo bom? Aqui, aí, pronto. Então vamos lá. Gente, tem mais, tá, entrou bastante gente. Então 8 horas é um horário bom, hein? Acho bom. Eu quero começar, ó, falando uma coisa. Eu fiz essa capacitação baseada nesse livro. Quem nunca leu? Compre e tente ler. Esse livro é muito bom, gente. Chama O Homem Espiritual. Ele é muito bom. Mas ele é tão bom que, assim, eu não consigo andar pra frente. Porque eu volto toda hora, porque é pra rever o que eu grifei. Porque é tanta informação, é tanto conteúdo, que eu não consigo andar, sabe? Aí eu não consigo. E olha que eu sou uma pessoa que leio rápido, eu gosto de ler rápido. Mas quem nunca viu, ó, esse livro é muito bom. Posso depois tirar uma foto, colocar lá, porque ele é bom. Ele é comprido, dá pra demorar pra ler. Então vamos começar. Primeiro, a gente está falando sobre uma campanha de forja, né? Ser forjado. Ser forjado é ser transformado. E aí eu fiquei buscando do Senhor o que o Senhor queria. Isso, o livro Homem Espiritual. Eu fiquei buscando do Senhor. Falei, Senhor, o que que o Senhor quer? Aí ele falou assim: primeiro, e parece um pouco óbvio para quem é cristão, né? Mas não é nem um pouco óbvio para o Senhor, senão ele não falaria isso. Ele falou, primeiro, para ser forjado, você precisa ser espiritual. Porque se você for carnal, você nunca vai ser forjado. Se você viver pela carne, você não vai ser forjado. Então, é tão maluco isso, mas quanto mais a gente entende que nada se ganha na palavra, mas que tudo se ganha no espírito, né? Na oração, que o Senhor é o nosso advogado, que sabe que o Senhor está nos observando o tempo todo, que Jesus é nosso advogado. Se a gente não entender isso espiritualmente, que não existe guerra, não existe batalha, não existe nada na nossa vida, família, trabalho, nada que vai ser ganho de forma carnal, tudo será ganho de forma espiritual. Se a gente não entender isso, não tem como ser forjado, porque Deus forja o nosso espírito. Então, o que acontece é, quem não é crente, ele tem um espírito que não é vivo, um espírito que não é vivificado. Mas quem acredita em Jesus e é cristão, passa a ter o Espírito Santo junto com o seu espírito, militando contra a nossa carne. Então a gente precisa entender que é uma guerra constante dos nossos desejos, das nossas vontades com aquilo que o Senhor quer pra gente. Então, assim, a gente precisa primeiro ter muito assim claro que andar pela carne não tem como ser agregado, dons, talentos, não tem como ser forjado. E o crente, ele anda uma hora pelo espírito, uma hora pela carne. Ah, mas não é assim, eu tenho o Espírito Santo. Você anda uma hora pelo espírito, uma hora pela carne. Porque ninguém consegue se mover 100% pelo espírito. É o ideal, mas a gente é carne. Então a gente uma hora acaba deslizando. Então como que a gente vai ser forjado quando a gente entender que a grande maioria das nossas atitudes precisam ser espirituais e não carnal? E isso é muito difícil, isso não é uma tarefa fácil, mas é assim que o Senhor forja as pessoas. É quando ele consegue mexer no espírito. Então, como que a gente consegue isso? Primeiro, renovando o nosso espírito. E daí em João 3,6 fala que aquele que é nascido do espírito é espírito. Então, se você não nascer de novo, se você não quiser essa transformação, se você não entender que, como né, Jesus falou para Nicodemos, você vai precisar verdadeiramente nascer de novo. O que é nascer de novo? É abandonar tudo aquilo que você fazia no passado que te levava para o pecado. Você vai ter que abandonar tudo para você nascer de novo. Então, se a sua alma tem um sentimento ruim, seja uma cobiça, seja uma inveja, seja, sabe, qualquer outro desejo, você vai precisar morrer para isso. Você vai precisar matar isso e viver do espiritual. E qual que é a segunda coisa? Aí é João 3,9. O espírito, ele pertence a Deus. Então, primeiro a gente vai renovar o nosso espírito. Então, a gente vai ter que vivificar ele para que a nossa carne morra. Segundo, a gente tem que entender que o espírito pertence a Deus. Se o Espírito Santo se liga ao nosso espírito e ele pertence a Deus, então a gente precisa entender que ele não habita em nenhum lugar sujo. Ele não mora em lugar sujo. Se ele não mora em lugar sujo, se nós não estivermos santificados, se nós não formos regenerados, ele não vai habitar.
Ai, mas eu sempre fui uma pessoa cheia de unção, que fazia aquilo, que orava, as pessoas caíam, que expulsava demônios, que entregava palavras, né, proféticas. Tá bom, mas se você começar a sujar as suas vestes, o Senhor tira esse poder e essa unção. Mas por que que ele tira? Porque ele não mora em lugares sujos. E quando a gente peca, a gente está mais próximo das iniquidades. E aí ele não tem como morar num lugar onde tem um monte de iniquidade. Porque como se entrasse espíritos malignos, ele não conseguisse morar na mesma casa. Você consegue conviver com pessoas que com ladrões, com assassinos, com mentirosos, então, por que que Deus tem que conviver com isso dentro de você? Ele não vai conviver. Então, a gente precisa se santificar. Senão, ele não vai conviver com isso, ele vai se apartar. Então, basta ter unção para não ter mais. Basta ter unção para perdê-la. A gente precisa entender isso. E o que é unção? É o poder de Deus sobre a nossa vida. Ai, mas eu tinha sonhos. Ai, mas eu via, mas eu fazia. Mas basta ter para não ter mais. Então a gente precisa entender isso e ter esse temor, que não é porque Deus está dando, 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 e você está pecando, 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 que ele não vai tirar. Ele vai tirar. Só que ele não tira de uma vez, ele tira gradativamente. Entendeu? Porque aos poucos. Porque vamos supor, uma pessoa que veio vindo santificada, santificada, santificada. Se ela peca uma vez, tá bom, o Senhor fala, vamos ver. Aí tem o segundo pecado que ela começa a fazer, o terceiro, o quarto, o quinto, e não há arrependimento, porque o arrependimento, né, ele resolve todas as coisas para o Senhor, o verdadeiro arrependimento. Se isso não acontece, aquilo vai ficando sujo, 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 sujo. Aí ele vai tirando. Aí agora eu vou tirar a visão profética. Agora eu vou tirar o sonho. Agora eu vou tirar. E ele vai tirando, parte por parte. E você vai perdendo aos poucos. Então, para a gente ser forjado, a gente precisa andar sempre no Espírito, estar santificado e limpas. A gente precisa. 7 vezes cai o justo, uma descida. Exatamente. E aí, eu queria ler o Daniel 1,6, que eu falei que eu ia ler, porque eu falei que essa campanha é sobre Daniel. E o senhor está falando comigo já faz uns 2 meses sobre isso, que essa campanha seria sobre Daniel, né? Que a gente estaria na cova dos leões, né? Que é isso, Daniel está na cova dos leões. E aí, nessa parte do 1,6, está escrito assim, ó. Daniel 1,6. E aqui é o que o senhor me entregou para hoje. É realmente a palavra dessa capacitação. O senhor diz assim. Cadê? Entre eles se achava Daniel, Ananias, Misaque e Azarias. Então Daniel chega no palácio de Nabucodonosor. Por quê? Porque a Babilônia destrói o templo de Israel e eles são levados cativos para lá, para o centro da Babilônia, né? Que hoje é o Iraque, né? Bagdá, o centro da Babilônia. Eles são levados para lá. E eles eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes. Então aqui a identidade deles já foi mudada de cara, porque eles mudaram os nomes. Os nomes deles eram nomes hebraicos que tinham um significado. E eles são mudados porque Satanás faz assim. A primeira coisa que ele faz na nossa vida é tentar mudar a nossa identidade de filho de Deus. É a primeira coisa que ele faz. E aí ele coloca aqui Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misaque, Misael e Mesaque, e Azarias, e o Abdinego. Daniel, aí no 8, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. Então, aqui ele resolveu não se contaminar. Então, qual é o princípio de todas as coisas? É não ser contaminado, é não ter as vestes sujas. E aqui, quando ele não quer se contaminar, o Senhor me disse assim: falou, essa contaminação de Daniel nunca foi sobre comida. Porque às vezes a gente pensa, ele não ia beber, ele não ia comer, foi o jejum, aí todo mundo fala sobre o jejum de Daniel. Aí eu falei, nossa, Senhor, nunca foi sobre comida. Aí ele falou, não, foi sobre sentar a mesas erradas. E aí eu virei e falei assim, como assim? Ele falou, se você sentar na mesa do rei, você não vai ficar tentado a comer o que o rei come? Se você está numa mesa onde tem vaidade e soberba, você não vai ficar soberbo e vaidoso?
E aí eu falei, e ele comia onde? O senhor falou, no quarto dele. Ele pegava a comida na cozinha, o chefe separava, né, por isso que ele pediu, e ele ia comer, porque ninguém podia ver que ele não estava comendo junto com o rei, que ele não comia dessas iguarias. Claro que nessas comidas tinha carne de porco, que o judeu não comia, claro que tinha o vinho que ele não queria, né, se embriagar, mas não era só sobre a comida, é sobre ele estar apartado nos aposentos dele, o Senhor disse. E aí eu falei, Senhor, aonde está escrito que ele comia no quarto dele? Porque daí o senhor falou isso, eu fui procurar. Aí eu fiquei lendo, ele falou, não tá escrito não, filho, eu tô te falando, ele comia no quarto dele. E aí eu falei, ah, é? Ele falou, é nos aposentos. Aí eu falei, ah, ele e os amigos dele. Então eram os três amigos dele, eram quatro pessoas indo comer. Fugidos, pegava aqueles legumes, aquelas comidas e ia comer no quarto. Aí eu falei, senhor, o que o senhor tá querendo dizer? Ele falou, eu tô querendo dizer que às vezes a gente precisa se apartar das mesas e ficar dentro dos nossos aposentos. Assim como Elias ficou dentro da caverna. Então, a gente precisa entender que para se separar, como ele disse aqui, para se não contaminar, a gente precisa estar dentro dos nossos aposentos. Existem situações, existem eventos, existem pessoas que não dá para sentar às nossas mesas. Existem situações que a gente não pode estar, entendeu? Porque a gente vai se contaminar. A gente vai ter que estar muito espiritual, muito centrado, muito assim, ciente, né, de quem nós somos em Cristo para não se contaminar. E a primeira coisa que foi feito aqui foi mudar os nomes. Então você vê que, vamos supor, eu fico pensando, eu não seria mais Roberta, sei lá, eu seria Maria. Então eu ia sentar lá, as pessoas iam me chamar de uma coisa que eu nem era, sabe? Iam ficar falando, tipo, Maria, eu ia começar a ser quem eu não era. E é assim que Satanás faz, ele te leva para um lugar, às vezes, de poder, para você ser quem você não é e você perder a sua essência. Ele te leva para um lugar, sabe assim, de pessoas, às vezes, ao seu redor, sabe, que te fazem ser quem você não é. E aí você precisa sempre estar buscando a sua essência. E o Senhor entregou essa palavra e ele falou: fala para a minha igreja que eu crio a identidade de cada um. Sou eu que dou os dons, sou eu que dou os talentos. E que eles não podem, porque o mundo troca a identidade, porque o mundo manda sentar no banquete do rei. Eles não podem se assentar no banquete do rei, sabe? O Senhor disse. Então, sem a gente viver nesse espírito de separação, nesse espírito de santidade, a obra da cruz, ela é morta. A obra da cruz é morta. Por quê? Se Deus pediu transformação, ele morreu para que a gente fosse livre. Jesus disse: eu vim para libertar os cativos. Ele não disse: eu vim para que todos se amassem. Ele não falou isso. Jesus falou: eu vim trazer a espada. Filho vai brigar com o pai, pai vai brigar com o filho, irmão com o irmão. Por quê? Porque quem me obedecer e se posicionar vai discutir com quem não é assim, com quem não acredita, com quem não se posiciona. Então, o tempo todo, Jesus veio trazer espada. Não está escrito: eu vim para que todos se amassem, eu vim porque eu sou muito amor. Não, não, ele não falou isso. Entendeu? Ele não disse isso. Em nenhum momento ele falou isso. Todos os lugares que Jesus ia só gerava conflitos, sabe? O tempo todo, sabe? Ele recebia todo mundo, até a hora que ele começou a pregar, e todo mundo começou o quê? A fugir do monte. E o que ele falou para Pedro? Pedro disse: mas não é. Mas assim, Senhor, as pessoas estão indo embora. O que Jesus disse? Você também vai com eles? Pode ir, Pedro. Ele falou. Então, um evangelho, sabe, que não tem separação, não tem santificação e a gente não fica se afastado do pecado, é um evangelho enganoso. A gente precisa entender que o evangelho tem que confrontar todas as vezes que ele é pregado. Ele precisa mexer com a gente e falar assim: tô fazendo tudo errado, não tá legal, entendeu? E não simplesmente, nossa, eu sou muito bom, maravilhoso, meu irmão também, sejamos amigos. Isso não é evangelho, entendeu? Então a gente precisa entender isso. Então o que acontece? Se a gente não santificar e não se regenerar, a gente não vai se separar. E Deus, ele falou para mim: eu não derramo óleo, eu não derramo unção, eu não dou poder e não forjo ninguém pela carne. Eu só forjo no espírito. Eu não derramo na carne. Então, se você não recebe os dons, se você não está vivendo o sobrenatural, se você está carnal. Então, você precisa ser espiritual. Então, assim, ele não vai derramar na carne. Então, o que acontece? O espírito do homem, ele está ligado ao espírito de Deus e ele precisa ser ligado de uma forma íntima. É isso que precisa acontecer para que haja unção, dons, talentos. Como que eu faço isso então? Primeiro, com a limpeza.
Já começa a se limpar. Já começa, não dá pra. Foi o que eu escrevi hoje no grupo do WhatsApp. Não dá pra achar que pecar é normal. Não dá pra achar que eu sou muito pecador, coitado de mim, continuarei pecando. Não. Não posso, não farei. Ah, fiz hoje, me arrependo. Ah, mas também ficar fazendo para se arrepender, Deus sabe, hein? Não dá para ficar dando volta em Deus. Deus vê todas as coisas. Então, assim, não dá. Então você tem que se limpar, sabe? Sem pecado. O Daniel sabia que aquela mesa seria uma tentação. Ele não sentou nela. Ele sabia que, sei lá, ter aquela amizade não vai me trazer coisa boa. Não vou falar. Aquela pessoa é fofoqueira. Não vou sentar com ela. Aquela ali falou do amigo. Também não vou sentar. Então a gente precisa entender isso. É limpeza, limpeza para se santificar. Segundo, obediência. Porque você só vai conseguir ser obediente se você estiver limpo. Porque se você não se limpar, você não vai ser obediente. Você vai arrumar desculpa para não ser obediente. Por quê? Porque a gente fica arrumando desculpa porque tem uma coisa ruim ali te influenciando, sabe? Falando que, ai, não precisa de tudo isso. Se você está 100% limpo com o espírito, ele vai falar, vai, você vai falar, é Deus que me justifica. Eu vou mesmo. Eu vou porque é ele que me justifica. Não tem outra coisa, sabe? Eu não vou precisar de mais nada e de ninguém. Se você está muito preocupada com as pessoas, com os relacionamentos, com as amizades, é porque você não está 100% limpo. Então a gente precisa estar limpo para daí ser obediente. E aí sim a gente vai ser forjado. Só é forjado quem obedece. Não, como é que Deus vai forjar alguém que não obedece e alguém que não quer ser forjado? A gente precisa ter um coração humilde, ensinável, sabe? É isso. Então, o maior pecado que a gente comete na nossa vida, não sei se vocês já pensaram nisso. O maior pecado que a gente comete na nossa vida é a gente viver a nossa vida. Para pra pensar nisso? Porque se a gente tem que obedecer o que Deus quer, a gente tem que viver o que Ele quer que a gente faça e não o que a gente quer. Então, viver a nossa vida é o grande pecado. Porque a gente faz só o que a gente quer e a gente não pensa que existe, né, Deus, algo maior, que te mandou para cá por um propósito. E aí, quando você quer fazer o que você quer, é o maior pecado, porque você está realmente vivendo pela carne. Você não está fazendo o que Ele quer que você faça. Não está fazendo o propósito que Ele te mandou. Então, a gente só consegue parar de viver para nós, da nossa carne, se a gente vive pelo Espírito. E Deus derrama esse poder. Então, a eficiência naquilo que Deus confiou para você depende do quanto você vai estar mergulhado no óleo de Deus. Deus vai entregar algo para você, para sua vida, algo que Ele quer que você faça. E aquilo só vai ser eficiente se você estiver mergulhado, se você estiver cheio da presença. Isso serve para tudo, serve para um pregador, que a pregação só vai atingir as pessoas como o Senhor quer se ele estiver mergulhado. A mesma coisa para um grupo de louvor, a música só vai adentrar se as pessoas estiverem mergulhadas. A mesma coisa um mestre quando ensina, sabe? Tipo, eu quando estou aqui ensinando para vocês, vocês só vão entrar no coração de vocês se eu estiver mergulhada. Senão não vai entrar. Entendeu? Por quê? Porque o mal, sim, ele faz uma intercepção das coisas. Ele gera confusão nas coisas que as pessoas falam, nos ensinamentos. Então, só você estando com essa blindagem, com essa unção, para tudo que é falado realmente ser compreendido. E aí, o senhor falou para mim sobre o ego, né? A soberba e a vaidade. Porque não consegue ser forjado, não consegue ser limpo, e nem ser obediente quem tem muita vaidade e muito ego. Por quê? Porque para ser forjado, a gente precisa ser transformado todos os dias. Assim como a forja, assim como o ouro é queimado, a gente precisa ser forjado, a gente precisa ser todos os dias transformado. Então, hoje eu já entendi que eu errei naquilo, eu preciso mudar. Amanhã eu já entendi que eu deveria ter sido mais mansa, eu vou precisar mudar. Ah, isso aqui, nossa, isso aqui não dá, eu preciso dar um jeito, eu preciso mudar. Então, se você não tiver esse coração ensinável, se você não gostar de ser exortado, você só gostar de ser elogiado, você nunca vai conseguir, nunca vai ser forjado. Então, por mais difícil que seja uma crítica, por mais difícil que seja uma exortação, ela precisa acontecer. Ela precisa acontecer todos os dias, para que verdadeiramente a gente possa ser forjado. Senão a gente fica numa estagnação espiritual, onde a gente acha que, pô, eu já ouço Deus, Deus me dá as lições, Deus faz aquilo, mas não é isso, precisa ser mais. Precisa ser muito mais. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender isso. E o Senhor está falando muito comigo com relação à obediência de novo, porque ele já falou que ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Ele não quer sacrifício.
Então, assim, a gente está numa campanha que existe um jejum, existe tudo isso, e aqui eu não estou falando que ninguém tem que fazer jejum, não é isso, mas assim, às vezes a gente faz sacrifícios que se o nosso comportamento, o nosso espírito não está limpo, não adianta, sabe? Porque ele vai virar e falar assim: você está se sacrificando por quê? Você está toda respingada de pecado. Não adianta nada o jejum. A gente precisa estar limpo para que esse jejum seja recebido. A gente precisa estar limpo. Entendeu? Isso foi uma coisa muito séria que o senhor me falou quando começou a campanha. A hora que terminou, que as cadeiras começaram, ele falou assim: eu não vou aceitar jejum de quem tá sujo. Ele já falou assim para mim. Aí eu falei: nossa senhora. Ele falou: é, e tem muitos sujos. Eu não vou aceitar. Então, assim, a gente precisa entender isso. Tudo que a gente faz para Deus, seja uma adoração, seja um jejum, pode ser aceito ou não. Sabe? Tudo. Ele que pode rejeitar. Então a gente precisa entender isso, que precisa ter obediência e principalmente precisa estar limpo, santificado, precisa estar dentro dos seus aposentos fazendo as suas orações, comendo daquilo que Deus pediu, e não é comida que eu estou falando. Se ele pediu para você comer desse livro, come. Se ele pediu para você comer da palavra, da Bíblia, come dela. Se ele falou que ele é o pão da vida e você tem que comer do pão da vida, você coma do pão da vida. Entendeu? Então a gente tem que comer daquilo que ele está pedindo. E não simplesmente chegar e resolver ficar sem comer 12 horas, 15 horas, 24 horas, até quantas horas, ou não comer, sei lá, fazer sei lá o quê, e achar que, tipo, ah, mas eu faço, sabe assim, ah, se eu pecar tudo bem, sou humana. Não, Deus não quer isso, Deus quer limpeza. Então a gente precisa entender isso. E aqui eu escrevi, né? Sermos forjados por Deus é sermos transformados. Não se pode voltar para trás, pecar outra vez, argumentar bem para justificar o pecado, chorar excessivamente por consequência de atitudes da alma e não obedecer direcionamentos. Deus não vai se emocionar e nem se comover com o seu choro, foi o que ele me disse. Ele falou: filha, avisa para a minha igreja que eu não me comovo com choro, eu só me comovo com o coração contrito e quebrantado. Então, ficar de muito mimimi, sabe? Ai, porque ó vida, ó céus, ó porque aquilo outro, sabe? Assim, a gente precisa entender que houve um Paulo que passou fome e frio, visitou 27 cidades, sabe? Em nenhum momento Deus não permitiu que aquela cobra, antes dele morrer, picasse ele. Você lembra da história? Ele estava na ilha, um pulo de Roma, ele estava para morrer. E mesmo assim ele foi picado pela cobra. Você fala, meu Deus, quanta, sabe assim, quanta aprovação daquele homem. Entendeu? Então por que você quer ser poupado de alguma coisa? É a questão, não adianta. Você acha que ele não chorou de frio? Ele tinha um espinho da carne que ninguém nem sabe o que é. Você acha que ele não chorou de fome, de frio, de cansaço? Ele não pediu para morrer, sabe? Elias entrou na caverna e pediu para morrer. Falou, Deus, eu não aguento mais. Chega, quero morrer, me mata agora. Então, assim, olha o grau do desespero. Então, se você não chegou ao nível de pedir para morrer, tipo, você tá muito bem na fita com o Senhor. Tá muito de boa, sabe? Assim, não fica, sabe, assim, nossa, nossa, vamos enxergar por esse lado, sabe? E aí, o Senhor falou, então, assim, para de justificar o porquê que você pecou, para de chorar, porque eu não vou me comover, você precisa fazer as coisas certas. É tipo isso, tem que fazer as coisas certas, sabe? Ir numa igreja, num país como o Brasil, aonde você não está sendo morto, como lá na Nigéria, como na China, como em tantos lugares que a gente está vendo aí, as pessoas sendo degoladas, assassinadas. Você quer que o Senhor tenha a imensa tolerância? Ele não vai ter. Você vai ter que andar direito, entendeu? Você vai ter que ser limpo, você vai ter que falar, poxa, eu errei mesmo, vou ter que pedir perdão de novo. Nossa, não, não dá mais para me pedir pela 10ª vez, eu não posso mais fazer. Tipo, eu não posso. Não posso, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência. E aí ele falou que para ser forjado e acrescentar, né, na vida das pessoas, ele exige a transformação. E aí aqui, né, eu quero, assim, finalizar, né, porque hoje a gente falou que a gente ia terminar mais cedo e tudo. Se você não está sendo transformado em todas as suas áreas, a morte na cruz é em vão. Você precisa entender isso. Ah, mas é um tempo de transformação. É um tempo. Eu sei que é um tempo. Mas, por exemplo, aqui eu sei que tem pessoas que são convertidas há muito tempo. Então, assim, já deu tempo, né? 5 anos, 10 anos, deu tempo. A gente, claro, vai ter coisas que vão continuar sendo transformadas o tempo todo, mas porque ele vai fazer, ele vai afinar a régua, sabe? Ele vai começar a falar, olha, isso aqui não, isso aqui, mas tem coisas, né, principais que não podem acontecer, sabe? Não dá para você acordar.
pagar de maluca e começar a dar chilique com todo mundo da sua família. Tipo, não dá. Tá, não dá. Porque passou o tempo, né? Da loucura, do estresse, passou um pouquinho, né, gente? Então, assim, tem coisas que não dá mais. Então, a gente precisa entender isso. Que, mas tá muito difícil, você não conhece a minha vida, você não. Aí eu falo, vai ler Paulo de novo? Vai ler uma outra pessoa aí pra você ver como é que é? Porque, assim, tipo, é assim pra todo mundo, as coisas são assim, sabe? Cada um com seus problemas, sabe? E às vezes, aquela vida de Instagram, que parece não ter problema nenhum, gente, ela é o maior engano, a maior arma de Satanás hoje foi postar uma vida maravilhosa, né? Ele usa disso, sabe? Todo mundo acha que tá todo mundo feliz, contente, por trás de uma foto em família maravilhosa, tá rolando brigas absurdas, entendeu? Então a gente precisa entender isso, que ninguém está bem, senão os consultórios não estariam abarrotados de pessoas, sabe? Então, depois da pandemia, cada vez mais as pessoas necessitam de algo a mais. Mas para o Senhor, ele busca a nossa transformação. Ele não vai acrescentar dons, ele não vai entregar mais visão, ele não vai fazer se a gente verdadeiramente não for transformado. O evangelho é transformação. Você não pode começar a regredir, você precisa só ir para frente. Então não dá para regredir. Se você já fez algumas coisas, você precisa fazer mais coisas. Muito mais coisas. E para a gente terminar, né, vou perguntar se alguém quer perguntar uma coisa, eu queria entregar uma visão que eu tive do Senhor, que eu estava orando, né, para algumas pessoas, tal, e aí o Senhor me mostrou um anjo, assim, na verdade, como se fosse uma pessoa com um gol, assim, branco, né, e aí tudo, assim, um capuz branco, tipo linho, sabe, um linho grande, assim, comprido, e aí tinha um papel, como se fosse, sabe aqueles papéis antigos, tipo que era de aqueles rolos, assim, sabe, que igual era antigamente, né, a Torá, que eles viravam os rolos assim, aí era o papel, assim, o rolo, esse papel caía, tipo, e ele ia para o chão, e ele era gigantesco, ele era interminável na minha visão. Tipo, ele caía no chão e assim, era muito papel. Aquele rolo ele era enorme, assim. E aí tinha um anjo, ele tava com uma caneta, como se fosse uma caneta, e ele falava assim, como é que ele falava? Ele falava tipo assim, isso é de bom, não sei o que lá é bom. Aí dava tipo, eu via tipo um check assim, verde. Aí depois, isso aqui não, tipo, reprovado. E aí não tinha check. Aí esse aqui sim, aprovado. Aí eu falei, nossa. Aí o senhor falou: todos os meus filhos têm um anjo 24 horas anotando tudo que eles falam, tudo que eles fazem, o que foi aprovado e o que não foi aprovado. E se todos soubessem disso, iam ver que a balança, na maioria das vezes, pende para o reprovado. O senhor falou assim. Aí eu falei, Senhor. Aí ele falou, filha, é por isso que depois tem aquela passagem: Senhor, Senhor, em teu nome fiz aquilo. Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônio. E o Senhor Jesus disse, nem te conheço. É porque são muitas reprovações, ele falou. Aí eu falei, nossa, e o papel é longo, né? Porque era um papel assim gigantesco. E aí ele falava, é isso, tudo é anotado, cada palavra, cada gesto, cada não que foi dado para um filho meu, e eu coloquei perto de propósito para saber se ia ser feito um sim. Tudo é anotado. Então, assim, as coisas de Deus, elas têm ordem, elas são organizadas, está escrito na palavra isso. Então, tudo é anotado. Então, a gente precisa entender que não existe nenhum lugar, assim, que a gente possa estar nessa terra, nesse plano, aonde a gente se esconde de Deus. Não tem. Todos os lugares ele está vendo, tudo, ele conhece os nossos pensamentos, até pensamentos são anotados, entendeu? E aí, inclusive, né, eu estava falando com Deus, tava, e ele falou, filha, por isso que às vezes eu peço para as pessoas não orarem por uma causa, não fazerem uma oração por uma pessoa, não aquilo. Eu falei, por quê, Senhor? Eu falei, porque me atrapalha, porque eu tô deixando as coisas acontecerem na vida das pessoas, porque eu tô anotando. E aí eu falei assim, entendi. Eu falei, então, e aí vem uma intercessão errada. Vem às vezes uma oração, claro que foi de todo o coração, mas que eu não pedi. E quem é guiado pelo Espírito sabe que precisa orar segundo o Espírito. Quem nos guia em oração é o Espírito Santo. Quando a gente está orando, se a gente chegar e falar assim, eu quero, ó, Senhor, eu quero. Vou dar um exemplo. Uma bicicleta, eu quero que meu marido seja, nossa, a pessoa mais calma do mundo. Eu quero também que esse ano sobre, sei lá quantos mil para poder viajar. Eu quero que. Tudo isso é carnal, é um pedido carnal. Não é um pedido espiritual. Isso é a nossa carne pedindo. Agora, orar no espírito é você começar a falar com Deus e ele falar: filha, pede isso que eu te dou. Filha, faz isso que vai dar certo. Filha, e por que eu tô falando isso?
Porque no mundo espiritual, quando a gente começa a ser transformado, a gente não pode mais orar aquilo que a nossa carne quer. A gente tem que orar o que o Espírito quer que a gente ore. E às vezes ele pede pra gente orar coisas que a gente nem quer orar. Mas ele fala, mas eu quero isso pra você. Ora. Mas eu não quero isso pra você. Então para de orar. Porque não vai adiantar, eu não vou fazer. Entendeu? Eu não vou aceitar essa petição. E no mundo espiritual, as coisas são concedidas mediante pedido, como um processo legal, aonde você vai entrar com o processo e o juiz vai examinar. Então, se você não pedir, como é que ele vai te dar? O juiz vai examinar. Então, ele tem que te guiar em oração. Ele tem que chegar e falar: ora agora para que essa pessoa aconteça isso. Vai falar: tá bom. Aí você ora porque Deus pediu para você orar desse jeito. E aí, nisso, se você falou, foi declarado, foi pedido no mundo espiritual, ele pode te conceder. Então, que a gente aprenda a viver do espírito para ser forjado, porque senão a gente não vai ser forjado no mundo espiritual. A gente pode estar sendo forjado na carne, sabe? Conseguindo ser um pouco menos, sabe? Como posso dizer, um pouco menos barraqueira, um pouco menos estressada, um pouco menos, mas não é no espírito. Então, que a gente possa entender que a gente precisa ser limpa e que a gente precisa praticar essa obediência através dessa limpeza da santificação. Amém? Alguém tem alguma dúvida que eu vou orar, gente? Me pediram para acabar 15 para as 9. Alguém quer fazer alguma pergunta? Amém? Eu falei que eu ia fazer que as capacitações iam ser elemento sólido, que elas seriam diretas e objetivas, que o senhor tinha me entregado para essa campanha. E tem muito mais, porque ele já me deu as outras duas, né, que são três, mas ele falou: se não viver no espiritual, não serão forjados. Se não viver no espiritual, vão cair nas armadilhas de Satanás. Entendeu? Então precisa se viver no espírito. Pedir para Deus guiar em oração. Pedir para Deus, Deus, o que precisa ser limpo na minha vida? Algo precisa ser limpo na minha vida. O que é? Me mostra nessa campanha. Eu preciso me limpar. Não pode ter um resquício nas minhas vestes. As minhas vestes têm que ser brancas. Entendeu? Então a gente precisa pedir isso para Deus. Amém? Pedir mais o fruto do Espírito. Exatamente. Pedir mais o fruto do Espírito. É exatamente isso. Vigiar e orar. Olha, é isso. A gente precisa vigiar, porque basta, como eu disse, a gente ter unção, a gente ter os poderes, né? As unções que Deus deu, que é o poder de Deus sobre a nossa vida, para a gente não ter mais. Então, o que acontece? A grande dificuldade hoje, né, do cristão é se manter nessa obediência, se manter nessa limpeza. Entendeu? Como do louvor, né, que eu coloquei, pois o que importa é ele obedecer. Nem que eu tenha que morrer, né? Porque como diz naquele louvor, porque Daniel, ele não desobedeceu, ele entrou na cova. E a gente vai chegar na cova no último dia. Então assim, a gente precisa entender, sabe, que só receberá dupla honra quem entrar na cova e for obediente. Porque se você quiser fugir da cova, você não vai receber dupla honra. Então assim, a gente precisa entender isso. Amém? Eu vou orar então. Tá bom? Para quem precisar sair lá para oração, sair. Então vamos lá, gente. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu lhe agradeço, Pai, eu lhe agradeço porque a tua palavra é viva. Senhor, eu lhe agradeço pelas palavras que vieram do alto, Pai. Eu lhe agradeço porque eu sei que muitas mulheres foram tocadas, foram, na verdade, chacoalhadas com a tua palavra, porque o Senhor disse que a tua palavra tem que bravar, a tua palavra tem que bravar como trovão, porque o Senhor é o grande eu sou, porque o Senhor é o justo juiz, porque é o Senhor quem tem todas as regras, Pai. É o Senhor que criou as tuas leis espirituais, Pai. E nós estamos aqui como servas do Senhor. Nós somos filhas amadas, nós somos filhas que estamos debaixo das tuas asas, protegidas debaixo das asas do Altíssimo. Mas nós também somos tuas servas, que estamos aqui para te servir, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, Pai. E o Senhor precisa que nós possamos guerrear as tuas batalhas, Pai. Se não for nós quem guerreamos as tuas batalhas, quem será, Pai, para guerrear? O Senhor me disse, Pai, que o Senhor precisa de pessoas com um espírito de ousadia, que o Senhor precisa de mulheres, Pai, que possam se levantar, Senhor, diante da tua presença. O Senhor me disse, Pai, que o Senhor tem muito, muito mais para acrescentar, mas que somos nós mesmas que muitas vezes estamos impedindo o agir de Deus quando sujamos as nossas vestes, Pai.
Senhor, faça uma reflexão, Senhor, constranja e mostre no coração de cada uma aquilo que precisa verdadeiramente ser transformado, aquilo que precisa ser transformado em maldição, em bênção, Pai. Senhor, o Senhor diz na tua palavra que não pode sair da nossa boca, Senhor, não pode fluir maldição, tem que fluir só bênção, porque não pode fluir duas águas. Então, que a nossa boca possa fluir bênção, Pai. Senhor, nos constranja, Pai. Senhor, nos ajude, Pai. Senhor, a começar de mim, Pai. Que o Senhor possa me mostrar o que precisa ser transformado. Que o Senhor possa me guiar naquilo que precisa ser limpo, naquilo que precisa ser mudado, para que o Teu nome seja exaltado, Pai. Senhor, que ao abrir das nossas bocas flua rios de águas vivas, Pai. Senhor, que nós possamos sentir a Tua presença, que nós possamos ser mulheres do Senhor, aonde só da nossa presença a glória de Deus esteja atrás de nós. Pai, que a tua nuvem, Senhor, nós possamos caminhar debaixo da tua nuvem, Pai. Que a tua glória, a fumaça de glória, esteja sobre as nossas vidas, Pai, porque se é para andar sem a tua fumaça de glória, Pai, nós não queremos, Pai. Eu já disse para ti que se é para viver sem a tua glória, se é para as pessoas falarem, me ouvirem, Senhor, ensinar, Senhor, se não for para ser cheio da tua presença, Senhor, que o Senhor possa colocar a tua mão, Pai. Senhor, nós temos que saber que o Senhor é um Pai que corrige, o Senhor é um Pai que exorta as tuas filhas, Pai. E nós queremos ser exortadas por ti. Nós queremos ser ensinadas, Pai, por ti. Senhor, o Senhor é um Deus de amor, mas o Senhor também é um Deus que corrige, Pai. Senhor, o Senhor diz na tua palavra, se nós que amamos os nossos filhos damos o melhor, quem dera o Senhor, Pai. Então, Pai, sim, nós estamos abertas para a tua correção, que o Senhor possa nos corrigir, que o Senhor possa nos exortar, Senhor, hoje, todos os dias, Pai, para que a gente possa ficar, Senhor, verdadeiramente refinadas, para que a nossa alma possa ser forjada, para que o nosso espírito possa ser vivificado, porque o espírito é vivo, mas a nossa carne não está pronta, Senhor. E muitas vezes a nossa carne, Senhor, nos impede de viver o sobrenatural. Nós não estamos aqui para não viver o sobrenatural. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu clamo pelo sobrenatural de Deus, Pai. Senhor, que a nossa adoração seja perfeita, agradável. O Senhor busca os verdadeiros adoradores. Então, que no nome de Jesus, a nossa oração seja aquela que o Senhor vem buscando. E não simplesmente, sabe, uma adoração fria, uma adoração morna, porque essa o Senhor vomita, Pai. Senhor, que a nossa oração seja uma oração que chegue aos céus. Senhor, o Senhor diz na tua palavra que a oração do santo sobe como incenso. O Senhor já me mostrou esse incenso. Então, que esse incenso continue subindo, Pai, aos céus, porque eu não aceito que nenhuma fumaça que não seja branca, que não seja a fumaça do verdadeiro incenso dos santos, Pai, suba, Senhor, diante da tua presença, Pai. No nome de Jesus, que hoje o quarto, Senhor, de cada uma tenha como um funil, Pai, para subir, Senhor, as orações, que todas possam se resguardar dentro dos seus aposentos, como Daniel, possam fazer reflexão, Senhor, daquilo que andam fazendo, daquilo que andam ouvindo, daquilo que andam falando e profetizando, Senhor, e que não é no seu nome, Pai, é pela carne, Pai. Então, no nome de Jesus, agora, Senhor, eu denuncio todo espírito de profecia falsa, Senhor, que possa estar sobre a tua igreja, Pai, que tenta imitar, Senhor, os teus dons espirituais, Pai, porque só o Senhor pode conceder dons espirituais. Mas Satanás imita todas as coisas, Pai, e nós sabemos disso. Então, que no nome de Jesus o Senhor venha como um vento impetuoso, Senhor, trazendo à memória de cada uma aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser verdadeiramente deixado de lado, Senhor, que cada uma nos seus aposentos possam ser verdadeiramente forjadas, Pai, diante da tua presença, porque nós somos forjadas dentro do nosso quarto. Nós não somos forjadas, Senhor, no culto, nós não somos forjadas, Pai, diante das pessoas, e muito menos a mesa errada. Nós somos forjadas, Pai, dentro do nosso quarto. Que o Senhor possa forjar cada uma, Senhor, essa noite, a partir do dia de hoje, Senhor. Eu declaro como um dia profético na vida de muitas mulheres, que elas vão começar a ser forjadas e transformadas diante da tua presença, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, amém. Só lapada. Hoje começou às É, 6 horas da manhã, o Senhor falando a respeito de perdão. Menina, foi uma palavra e agora mais essa, mas glória a Deus. A é gente isso, precisa de amém. refinamento. Até anotei aqui, refinamento. É isso. Deus Amém, abençoe. gente. Um beijo para todo mundo então, Amém, e a Rô, gente se boa vê amanhã noite. na campanha. Tá bom? Um beijo.
Beijo. Deus abençoe.